Naquela sociedade, alguém que começava uma coisa e não acabava, era uma vergonha. E por isso ele está citando isso aqui. Você precisa fazer as contas antes. O que ele está falando? Ele está falando do seguir a Cristo. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, já ali nua e crua, Jesus é o Senhor, nós somos chamados para ser servos, e ali você faz um cálculo: eu estou entregando a minha vida para Ele. Isso é uma coisa. Mas é bem diferente construir uma torre na base da emoção. Não, estou com vontade. Mas tem dinheiro? Não, eu não sei, mas eu estou com vontade, vamos lá. Em muitos lugares, grande parte das decisões de ser cristão está baseada em uma música tocando de fundo, um apelo que a pessoa chama, e a pessoa vai lá e toma uma decisão totalmente baseada na emoção. As lágrimas correm, e depois? E o cálculo? Talvez alguns de vocês tenham conhecido ao Senhor como um momento de alívio para um problema pessoal que você vivia, mas tem uma hora que você percebe: Deus é mais do que eu pensava, eu sou menos do que eu pensava. A relação que Ele quer é esse tipo, que coloca os relacionamentos em segundo plano, a vida em segundo plano, as coisas em segundo plano. É hora de fazer a conta. Porque se você não fizer a conta e tomar uma decisão do que você vai fazer, como ele disse, vai ser uma vergonha. Lá adiante ele vai dizer objetivamente: você tem ouvidos para ouvir, ouça. Não fica desapercebido, pensando que uma vez no futuro você vai considerar isso. Não, é agora. Faz a conta. O exemplo que ele conta é um chamado para calcular. John Stott descreve o que é a visão da igreja nos seus dias. Ele não é falecido há tantos anos, mas ele diz o seguinte: o cristianismo nominal de nossos dias está envolvido o suficiente para ser respeitável, mas não suficiente para ser desconfortável. Muitos estão olhando para o cristianismo como se fosse um grande colchão macio. E assim, a fé cristã se torna somente uma forma de escapismo. É patético, é ridículo, é risível pensar que você pode levar uma vida com Deus em que você define o que Deus tem que fazer. Em que o centro do mundo seja você. Jesus está dizendo: faz as contas, porque senão você vai passar vergonha. Ele sai desse primeiro exemplo e vai para um segundo exemplo. Ele sai de um ambiente absolutamente particular e pessoal, alguém que quer construir uma torre na sua casa, e ele vai para um problema no ramo político, no ambiente político. Ele diz: ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. O que ele está dizendo? Se você tem que ir à guerra, alguém está propondo uma guerra, está declarando uma guerra, quer queira, quer não, você vai experimentar a guerra. Ele está dizendo o quê? Você não pode simplesmente ir para a guerra, você tem que reagir com a sua cabeça. Quantos homens ele tem? Qual é o nível de preparo que eles têm? Quantos homens eu tenho? Qual é o nível de preparo que eu tenho? Eu tenho condições de enfrentá-lo? Eu tenho, vou enfrentar. Não tenho condições? Envio embaixadores e negocio isso para minimizar as consequências do que seria a guerra. É possível ganhar uma guerra com menos homens? É.
Nós vamos encontrar na história tantos casos como esse. Napoleão foi alguém que, com suas tropas muito bem montadas e treinadas, ele ganhou várias batalhas com menos homens, e ele perdeu Waterloo. Ele ia para a luta com menos homens, e provavelmente ele ganharia. Isso não ganhou, porque a chuva não permitiu que parte dos seus exércitos chegassem. Há um outro fator. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós nascemos num mundo, como eu chamei dias atrás, um enclave, em que quem comanda, o príncipe, a liderança política é Satanás, a liderança religiosa, o Deus desse século é Satanás, e Deus está resgatando pessoas muito maior do que Ele. Ele é soberano, está dizendo: vem, me segue. Se compromete comigo, e você está aqui no meio. Para onde eu vou? É uma guerra. De que lado você está? Não se toma uma decisão assim baseada em emoções. Faz o cálculo. O que significa ficar adequado a esse mundo, confortável com esse mundo, agarrado nas minhas posses, quando eu mesmo vou deixá-las, agarrado nos meus relacionamentos, quando eu mesmo vou deixá-los, agarrado em mim mesmo, que tem uma sentença de morte pela frente. Faz os cálculos. Ou eu fico me divertindo aqui, ou eu me comprometo com o Senhor. Mas para isso, os relacionamentos vão para o segundo plano. As minhas posses vão para o segundo plano. A minha própria vida vai para o segundo plano. Ele está dizendo: pesquise, faça conta. Pensar que você pode levar uma fé cristã com a ideia de que Deus vai atender as necessidades, os desejos, os prazeres que você pode ter nessa vida. Entenda isso, não existe essa promessa nas Escrituras. Tantos estão dizendo que sim, não tem. Você espera isso, você está agarrado nas posses, agarrado na sua própria vida, agarrado nos seus relacionamentos. Você pode fazer isso, só que entenda uma coisa: Jesus está dizendo, não pode ser meu discípulo. Tudo que você tem aqui tem que ir para o segundo plano. E o primeiro plano está o Senhor. Ah, mas o que Ele vai fazer com a sua vida? Eu não sei. O que Ele vai fazer com as suas posses? Eu não sei. O que Ele vai fazer com os seus relacionamentos? Eu não sei exatamente. Mas o que interessa é o que Ele fala e quer.